Bom, então continuando aqui sobre o mesmo tema. Nesse vídeo a gente vai explorar o que é o nível de capacidade, quais são esses níveis e quais são os métodos formais e informais de medir capacidade conforme definido aí pelo CPM, o COBIT Performance Management. Como a gente viu na aula anterior, os níveis de capacidade são uma maneira que o gerenciamento de desempenho do COBIT, o CPM, é uma maneira dele determinar o quão bem um processo ou qualquer outro componente, do COBIT tenha sido implementado e esteja sendo executado. Isso é feito através de uma medição baseada numa escala de 0 a 5, onde 0 vai significar uma falta completa de capacidade e o 5 significa uma capacidade total. Esse processo de pontuação ele permite que as empresas determinem o desempenho dos componentes para suportar os objetivos gerais da governança e do gerenciamento que foram definidos pela organização. Também existem diferentes formas de medir os níveis de capacidade, que podem ser através de um conjunto mais amplo de pontuação, por exemplo, de 0 a 5, como a gente já viu aqui, mas também pode ser através de uma pontuação binária, por exemplo, ok ou não ok, ou 0 e 1, verdadeiro e falso, e por aí vai. Os métodos mais formais de avaliação, por exemplo, as auditorias, costumam usar uma pontuação binária. Uma auditoria, ou você está conforme, ou você está conforme com o requisito, ou não está conforme, não tem no meio termo. Mas você também pode usar métodos informais, que avaliam a capacidade num espectro mais amplo. Nesse caso, você pode ter aqui uma recomendação do CPM que considera que um componente tem a capacidade completa se ele atingir uma pontuação acima de 85%, uma larga capacidade se você atingir a pontuação entre 50% e 85%, uma capacidade parcial se você atingir entre 15% e 50%, e é considerado sem capacidade ou sem funcionamento se tiver pontuação abaixo de 15%. E de novo, isso aqui são exemplos de como você pode medir o desempenho de diferentes componentes usando aqui o CPM. Cabe a cada organização definir qual é o método mais adequado. Agora indo para o detalhe, do que significa cada um dos níveis de capacidade, que vão aí do 0 ao 5. O nível 0 significa a total falta de capacidade. Em outras palavras, há uma abordagem incompleta para endereçar os objetivos de governança e gerenciamento, ao mesmo tempo que pode haver uma incerteza se a intenção das práticas e processos estão sendo atendidas mesmo ou não. Já o nível de capacidade 1 significa que ele atingiu mais ou menos o seu propósito através da aplicação de um conjunto incompleto de atividades que podem ser descritas ou caracterizadas como iniciais ou intuitivas, ou seja, não muito organizadas. O nível 2 de capacidade mostra que o processo atende o seu propósito através da aplicação de um conjunto básico, porém completo, de atividades que podem ser descritas como realizadas. No nível 3 de capacidade, significa que o componente do sistema atingiu o seu propósito de uma maneira organizada, usando ativos organizacionais. Os processos são bem definidos nesse nível. O nível 4 significa que o processo atingiu o seu propósito de uma maneira bem definida e que pode ser mensurado de forma quantitativa. E por fim, o nível 5 de capacidade, o mais alto da escala, demonstra que o componente atinge o seu propósito, é bem definido e o seu desempenho é medido em busca de melhoria contínua. Então é dessa maneira que o COBIT descreve aí os níveis de capacidade. Agora, no próximo vídeo, a gente vai olhar um outro aspecto aqui do gerenciamento do desempenho, que são os níveis de maturidade. Vamos lá!